Obrigado, Ronaldo. Muito boa noite para você. Boa noite também para você que está em casa e que segue com a gente para continuar muito bem informado. Boa noite, Bianca. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos. O JC de hoje começa com mais um risco à educação das crianças e adolescentes. Áudios com ameaças foram enviados a pais e alunos de escolas públicas e também particulares de Fortaleza. A polícia investiga essas mensagens que alertam para um possível massacre nas escolas. Verdade ou não, o terror já se instalou na comunidade escolar. Áudios com supostas ameaças foram enviados a pais e alunos de escolas públicas e particulares de Fortaleza. A partir de amanhã a gente vai começar um massacre em todas as escolas, entendeu? Porque o bagulho a gente não tá mais de brincadeira. Período manhã, tarde e noite, fica ciente já, hein? As mensagens provocaram pânico. Em nota, a Polícia Civil do Ceará informou que já identificou 2 suspeitos de terem produzido e divulgado as mensagens. E tranquiliza pais, alunos e professores, dizendo que todas as medidas legais estão sendo adotadas sobre a disseminação do material criminoso. Luísa é secretária de Educação de Crateús e alerta para uma possível evasão escolar que essas supostas ameaças são capazes de provocar. Nós temos vários tipos de violência dentro das escolas e a gente já entende que, às vezes, o comportamento agressivo de um aluno, ele é o reflexo do que o aluno vive na casa dele. Você está reproduzindo aquilo que você vive. Então, é preciso que os pais interajam mais com as crianças, com os adolescentes. Em março deste ano, alunos e professores desta escola de tempo integral da Messejana foram surpreendidos por criminosos armados que ordenaram a saída de estudantes moradores de outros bairros. A polícia militar foi acionada, mas não prendeu ninguém. 5 dias depois, a história se repetiu em outra escola pública da capital que também precisou de reforço policial. Foi a Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, no Montese. Áudios com supostas ameaças foram encaminhados a alunos e pais que ficaram aterrorizados com o conteúdo das mensagens. É muito difícil para uma criança ir para a escola aterrorizada. Você, para aprender, você precisa estar com aquilo que a OMS diz que é saúde, é o bem-estar físico, social e mental. Então, para aprender, você precisa primeiro estar feliz, você precisa primeiro estar tranquilo. E essa tranquilidade é preciso que tenha nas escolas. O Jornal da Cidade desta quinta-feira está só começando e hoje você vai ver também. Após surto de infecção e com 150% de leitos ocupados, maternidade escola em Fortaleza restringe atendimentos. Você vai saber para onde vão os paredões de som depois que são apreendidos pelas equipes de fiscalização. Em Juazeiro do Norte, um terreno está no centro de uma polêmica. A igreja estaria loteando o lugar para vender. Tem um alerta, você pode estar comprando produtos que não são o que parecem ser. Leite em pó que não é 100% leite, requeijão misturado com amido, suco de fruta que não é suco. Nos últimos tempos, as prateleiras dos supermercados foram tomadas por versões mais baratas de produtos conhecidos. E ainda, como Fortaleza e Ceará chegaram ao pódio dos melhores times do mundo. É classificação na Libertadores e na Sula. O Jornal da Cidade já está no ar. Um fugitivo da Justiça do Pará foi preso aqui no Ceará. Ele foi abordado na BR-222 em São Gonçalo do Amarante, região metropolitana de Fortaleza, e ainda tentou enganar os policiais rodoviários federais usando um nome falso em um documento verdadeiro. Mas as equipes perceberam. O homem, que não teve a identidade revelada, havia fugido da cadeia, onde respondia por tráfico de drogas. E um homem de 47 anos foi preso, suspeito de abusar sexualmente da própria filha, uma menina de 14 anos. Segundo a polícia, os abusos começaram quando ela ainda tinha apenas 6. O caso foi denunciado pelo Conselho Tutelar da cidade de Cruz, no litoral oeste do estado, e o nome do suspeito não foi divulgado para preservar a identidade da vítima. E um outro homem que, segundo a polícia, tem compulsão sexual e vinha tirando o sossego dos moradores de Acopiara, no centro-sul do estado, foi preso. Ana, muito boa noite para você. Como é que esse homem abordava as vítimas? Eram todas mulheres, é isso? Boa noite.
Boa noite, Alexandre, Bianca e a todos que assistem ao JC. Olha, Alexandre, sim, as suas vítimas eram todas mulheres e ele agia principalmente quando havia um grupo onde a concentração maior era de mulheres. E aí ele importunava essas mulheres com atos libidinosos e, inclusive, de acordo com as vítimas, convidando-as para o ato sexual. Foi aí que, de tanto essas ações acontecerem, eram tão recorrentes essas ações, essas práticas deste homem, que a Polícia Civil do município de Acopiara tomou conhecimento, as investigações deram início e ele acabou sendo identificado, localizado e capturado. E aí ele foi preso por perseguição e também por importunação sexual, só que durante as investigações, Alexandre, a polícia viu que ele sofria de um transtorno compulsivo sexual. Então, após a sua prisão, foi cumprido aí um mandato de internação provisória em desfavor dele e hoje ele está internado em um hospital psiquiátrico no município de Acopiara e eu volto com vocês. Ok, Ana, você segue aqui com a gente porque daqui a pouco você vai trazer para a gente um caso que aconteceu hoje aqui em Fortaleza, de uma mulher que foi atacada numa parada de ônibus. Você tá no local onde isso aconteceu? Eu estou vendo que é uma via bastante movimentada, não é isso? É isso, Alexandre. Nós estamos aqui na Avenida Pontes Vieira, bem ao lado da parada de ônibus, onde a vítima ela foi atacada, um estudante de psicologia. Impressionante como esses casos ainda persistem em acontecer, como esses casos são recorrentes. E daqui a pouquinho a gente volta com todas as informações e inclusive com um vídeo, porque toda essa ação ela foi flagrada por câmeras de segurança de comércios aqui da Avenida Pontes Vieira. Já já a gente volta. Tá certo, Ana. E olha, um agricultor teve um braço decepado enquanto trabalhava na zona rural de Tauá, ali na região dos Inhamuns. André Feitosa, o nome dele, 27 anos, estava utilizando uma máquina forrageira, aquela de moer folhas e grãos, acoplada a um trator. Ele foi socorrido, perdeu bastante sangue, mas sobreviveu e se recupera agora em um hospital da cidade. E um homem foi preso 20 anos depois de matar um açougueiro. Isso aconteceu dentro do mercado de Barbalha, na região do Cariri. José Marcondes dos Santos Sampaio, de 43 anos, foi preso em Martinópolis, interior de São Paulo. Ele e o pai, Sebastião Macedo Sampaio, são acusados de matar o açougueiro José Hamilton Sampaio Teles, no dia 26 de março de 2002, dentro do mercado público de Barbalha. Hamilton foi tomar satisfações após eles falarem que o comerciante vendia carne estragada. Isso foi suficiente para que o pai atirasse no peito da vítima e o filho, esse daí que aparece na foto, terminasse de consumar o crime esfaqueando o açougueiro. São Paulo, o açougueiro deve vir para o Ceará, onde vai responder pelo crime. Em instantes, cuidado com os produtos fake. É isso mesmo. Tem marca vendendo produtos misturados com outros ingredientes sem avisar. Já imaginou? Requeijão com amido, leite que não é leite? Pois é, e já na volta do intervalo, a estudante que foi atacada na parada de ônibus aqui em Fortaleza, uma via movimentada, daqui a pouco, aqui no Jornal da Cidade.
Fortaleza e Ceará estão entre os melhores times do continente. Deu oitavas de final tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. Orgulho para as duas maiores torcidas do nosso estado, apaixonadas, que fizeram sacrifícios e não deixaram de estar perto das equipes, mesmo fora do país. Quem olha assim de longe pensa, este é um bar em Fortaleza, afinal de contas está lotado. Só que este bar fica em Santiago, no Chile, local que os torcedores tricolores encontraram para apoiar o time em uma partida importante. Conseguimos trazer por volta de 400 torcedores, mesmo não tendo torcida no estádio. Para mostrar a grandeza do Fortaleza, a paixão da nossa torcida. E vamos seguimos fortes, juntos. No estádio Monumental, nada de torcida. Isso porque o Colo-Colo foi punido pela Conmebol. E aí, o apoio não foi como todos queriam. É verdade. Mas tudo certo. Dentro de campo, o tricolor correspondeu. Romero, Moisés e Iago Pikachu fizeram os 4 gols da vitória do Leão. Com direito à comemoração e a dente quebrada. Sente só a resenha do Lucas Lima após o jogo. Com a vitória sobre o Colo-Colo, o Fortaleza conseguiu a classificação histórica para as oitavas de final da Libertadores da América. Um resultado que dá confiança ao time comandado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda. Afinal, era isso que a equipe estava precisando para tentar engatar de vez no Campeonato Brasileiro. O objetivo era passar de fase en este grupo, un grupo muy igualado, con grandes equipos de cada país. Es la primera vez que Fortaleza participa en una competición de Copa Libertadores y teníamos el compromiso, la fe, el trabajo de poder passar à próxima fase. Pela Sul-Americana, o Ceará também jogava pela classificação. Contra o Independiente, o Vovô colocou mais de 2.000 torcedores no estádio Libertadores de América. Só que a imagem mais marcante não foi a dos gols. Eles até que foram importantes, claro. Só que mais uma vez um caso de racismo foi registrado. Ei, Bragão! Vai ser preso! Isso aconteceu depois que a bola rolou, porque em campo o Ceará fez bonito e por 2-0 venceu o time argentino. Lindoso e Mendonça fizeram a festa da torcida. Eu que trouxe meu filho, apertou o financeiro, mas a viagem está paga. Depois da vitória de ontem, está tudo pago e a gente está muito feliz com a vitória. A experiência está sendo a melhor possível, né? Não vejo a hora agora de chegar em casa, dar um abraço na esposa, nos filhos, né? Rever os amigos e voltar para a nossa rotina e se preparar para a próxima. Bora, Rosão! Esta jornalista argentina confessa que ficou impressionada com a festa que os alvinegros fizeram em plena capital argentina. Eram entre 1.500 e 2.000 torcedores do Ceará, levantando o time durante toda a partida e fazendo uma bonita chamada e também festejando sobre a final, o triunfo da equipe. O gerente de marketing da Federação Cearense de Futebol ressalta o momento que o futebol do estado vive. Essa noite do dia 25 vai ficar marcada tanto para torcedores do Ceará como torcedores do Fortaleza e para a gente que faz futebol cearense, né? A história está feita, né? Os nossos clubes hoje eles estão clubes que são respeitados e estão representando cada vez mais o nosso estado e o Nordeste. O certo é que é hora de curtir o momento, até porque nunca ninguém viu tanta conquista ao mesmo tempo. E se é para comemorar, essa galera aí sabe como. Olha, meus amigos, o futebol cearense vive um momento de espetacular. Um nome bom, espetacular. Quem diria, não é? Há pouco tempo a gente atravessava a cancela, já era perdendo. Agora estamos escrevendo com letra de ouro o nosso nome no futebol do continente. Fortaleza vai continuar disputando a Libertadores e o Ceará vai continuar disputando a Sul-Americana. Fortaleza vai ao Chile, pega um dos grandes times de lá, que é o Colo-Colo, e enfia 4. O Vozão vai à Argentina, pega outro grande clube de primeira grandeza de lá e ganha de 2.
O Ceará disputou, meus amigos, 18 pontos e ganhou 18 pontos. Então é um motivo de realmente muita alegria para todos nós do estado do Ceará, de um modo geral, porque o estado ri. Rio, Fortaleza de um lado e Rio, Ceará do outro lado. Agora eu quero saber quem é que vai rir na próxima quarta-feira, viu? No dia 1º. Mas tudo bem. Agora é voltar as vistas para o Campeonato Brasileiro. Os senhores se lembram que eu disse ontem aqui que nós temos que começar a pensar no Campeonato Brasileiro. Acho que agora tem que dar uma parada e fazer todo o esforço, até inaudito, se for necessário, para a gente sair da incômoda, que não é o nosso lugar não é ali, com certeza. Passe uma boa noite e até amanhã. Uma mulher foi atacada por um homem em uma parada de ônibus de Fortaleza, em plena luz do dia, em um local extremamente movimentado, que é a Avenida Pontes Vieira. Ana Flávia Bezerra está lá agora, onde esse maníaco tentou agarrar a mulher à força, né, Ana? E ela precisou, inclusive, lutar com esse agressor. Conta pra gente, traz essas imagens. Foi isso, viu, Bianca? Ela precisou lutar com ele, porque só assim ela conseguiu se desvencilhar deste homem, esse maníaco que ninguém sabe, né, de onde que ele surgiu, porque ela estava sentada à espera do coletivo, bem aqui atrás de mim, onde tem essa parada de ônibus. Ela estava sentada assim como outras pessoas que esperavam o ônibus, e as imagens mostram bem, Bianca, o momento em que esse homem aparece do nada, de forma repentina, e alisa as pernas desta mulher, pega na cintura dela e ela, claro, tenta sair dele, né? Tenta se livrar dele, e ele acompanha, sai acompanhando ela. Eles vêm até a calçada e ela só consegue se livrar dele depois que ela dá um chute e ele se desequilibra. E aí ela entra desesperada dentro de um estabelecimento comercial bem próximo aqui à parada de ônibus para pedir socorro. E só depois que ela se acalmou, e ele saiu, viu? Ele saiu como se nada tivesse acontecido. No momento, outras pessoas estavam aqui, mas ninguém fez nada para ajudar essa mulher que sozinha conseguiu se livrar dele. E olha só, gente, ela estava aqui à espera do coletivo porque ela iria até a escola dos 3 filhos para buscá-los. E ela só teve condições de sair do estabelecimento comercial depois de muito tempo, quando ela tomou uma água, quando ela se acalmou. Aí sim ela conseguiu novamente voltar para a parada e pegar o coletivo. E agora certamente ainda está com muito medo de sair de casa. Ficou trauma, né? Sem sombra de dúvidas. Volto com vocês. Obrigado, Ana. E que esse bandido seja identificado e preso. Ele é uma ameaça. Está aí no meio da rua atacando as mulheres assim, em plena luz do dia, numa avenida movimentada, sem medo de nada. Com certeza precisa sair do convívio com a sociedade. E começou hoje o dia D de vacinação contra a Covid nas escolas da rede pública da capital. Na Escola Municipal Henriqueta Galeno, na Vila Manuel Sátiro, o dia foi diferente. Teve fila do bem para todos com idade entre 5 e 17 anos. Nesta quinta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou uma busca ativa por crianças e adolescentes que não completaram a imunização contra a Covid-19. Os motivos que levaram os estudantes a perder a vacina são bem diversos. Nós iniciamos, a campanha de vacinação desse público de 5 a 11 anos no dia 15 de janeiro. Dia 19 foi o maior pico da terceira onda. Então nós tínhamos crianças, familiares, adoecidos. Em seguida ainda estamos enfrentando, embora já com números menores, uma grande epidemia de outras síndromes respiratórias, com crianças adoecidas, um grande número de internação. E isso impossibilita dessas crianças receberem as vacinas. A Maria, de 11 anos, foi a primeira da fila e completou o cartão da vacina com essa iniciativa. É importante para se prevenir do vírus, para ficar saudável. Em cada escola, a Secretaria Municipal de Saúde fez um levantamento para saber exatamente quantas crianças e adolescentes necessitam da imunização contra a Covid-19. Aqui nessa escola, por exemplo, são pelo menos 600 alunos. E a expectativa é que a cada dia D, mais de 1.800 estudantes recebam a imunização. Fortaleza alcançou 155.236 crianças de 5 a 11 anos com a dose 1 e 80.874 com a dose 2.
Isso corresponde a 55% da meta para D1 e 29% da meta para D2. Em relação aos adolescentes, 75% receberam a primeira dose e 60% completaram o cartão. A secretária da Saúde explicou que a iniciativa vai ser mantida sempre às quintas-feiras, iniciando pelas unidades do município. Cruzamos os nossos bancos de dados, nós pegamos o CPF dessas crianças, olhamos no nosso sistema, quem tinha a primeira dose, quem não tinha a segunda dose. Então a gente já tem isso aí totalmente mapeado, já sabemos a quantidade de crianças e adolescentes que precisamos vacinar em cada escola. E você sabe onde vão parar os paredões de som apreendidos durante fiscalizações aqui em Fortaleza? Do ano passado para cá, mais de 200 equipamentos sonoros desse tipo foram tirados de circulação. E os empresários do setor querem mudança na legislação para evitar mais prejuízos. Gustavo é empresário do ramo de som automotivo. Ele confessa que ao longo dos últimos anos, a forma de usar o equipamento mudou. Os clientes estão mais conscientes. O pessoal começou a se resguardar até para se proteger de não ter o equipamento apreendido, né? Passou a buscar locais apropriados, né? Muitos deles clubes afastados, a maioria no interior, porque também desde 2011 o uso de som automotivo em Fortaleza ele diminuiu, o pessoal foi buscar mais terrenos no interior, clubes no interior, onde são afastados de casa. Desde o ano passado, a Agência de Fiscalização de Fortaleza apreendeu mais de 200 equipamentos sonoros. Só em 2021 foram retidos 182 paredões. O diretor de planejamento da AGFIS explica que, segundo a lei ambiental, os equipamentos não podem circular nas ruas ou avenidas da capital. A realização de eventos com a utilização em local apropriado é permitida, desde que haja uma prévia autorização. É possível que eles sejam autorizados no município em algumas datas especiais, ou seja, em relação ao nosso calendário festivo, como, por exemplo, os eventos juninos, eles podem ser autorizados, mas lembrando que essa autorização tem que ser solicitada ao órgão municipal para que eles possam ser usados nesse momento. A multa para quem descumprir a proibição varia de R$ 1.500 a pouco mais de R$ 15.000. Quem tem um equipamento sonoro retido pode recuperar desde que pague o débito da infração e agende um horário junto à agência. É aplicada a multa, né? E a reincidência pode agravar o valor dessa multa. Os equipamentos sonoros eles podem ser resgatados na sede da AGFIS, lógico, depois de transitado o processo administrativo. Em todo o estado, são aproximadamente 1.400 estabelecimentos especializados nesta área. Os empresários do setor que investem em som automotivo explicam que as vendas caíram cerca de 80% nestes 11 anos de vigor da lei. Em 2011, o mercado do som automotivo do Ceará sofreu seu primeiro impacto econômico, porque quando a lei foi lançada, nós não estávamos preparados, não entendíamos, né? Fomos atrás de entender e se regulamentar. O principal objetivo da categoria é que haja uma regulamentação e que os paredões de som possam ser utilizados em locais apropriados para isso. Por isso, tantos investimentos. Esse aqui atrás de mim, por exemplo, é o projeto do maior paredão hidráulico do planeta. São 7,5 metros de altura por 12 de largura. O objetivo também é que, acoplado a uma carreta, ele rode todo o país com essa atração para quem gosta de evento. Nós brigamos para que o som automotivo saia da rua. A gente quer que ele saia da rua e vá para o local apropriado. Daqui a pouco tem vídeo novo do JC Business no canal do GC Mais no YouTube. O assunto da semana, gestão de estratégia, que nada mais é do que ações realizadas para o crescimento, para o fortalecimento da empresa. Estratégias que, por exemplo, enxergam no erro uma oportunidade de evolução. QR Code na tela e um trechinho agora no nosso JC. Empresas que hoje têm uma aversão à falha, que tem punição para quem falhou de alguma forma, ou seja, ela certamente vai estar fadada a não conseguir inovar. Porque para você inovar, você tem que testar, né? Eu gosto de dar o exemplo do Thomas Edison, quando foi inventar a lâmpada, ele testou milhares de vezes. Sim. Imagine se ele tivesse aversão ao erro, na primeira, segunda tentativa errou, fracassou, não vou mais fazer. Nós não teríamos, possivelmente, luz elétrica, né? Será que nós teríamos tudo isso que a gente está vendo aqui? Então, para as pessoas inovarem, elas têm que testar. Esse teste ele está, vamos dizer assim, de alguma forma sujeito ao erro. E para as organizações inovarem, elas têm que estar aceitando o erro das pessoas.
Só lembrando que a entrevista completa estará disponível no canal do GC+, no YouTube, às 8h15 da noite. Acessando o QR Code que está aqui, vai ficar aqui no cantinho da tela? Tem? Vamos lá, vai lá no GC+, né? Acessando esse portal, está aqui o QR Code, você vai ser avisado, você vai se inscrever no canal e também pode ser avisado do início da entrevista, é só ativar as notificações clicando no sininho, tá certo? E veja em instantes, maternidade escola em Fortaleza restringe atendimentos após surto de infecção e 150% dos leitos ocupados. E ainda o roubo a uma joalheria dentro de um shopping de Fortaleza, 4 pessoas estão presas. A maternidade escola Assis Chateaubriand mudou as regras de admissão de grávidas e bebês prematuros. Essa medida foi tomada porque há vários meses a emergência está superlotada. A MEAC também enfrenta um surto de infecção em 3 unidades neonatais, com quadro de diarreia entre os recém-nascidos. A maternidade escola é referência em alguns atendimentos das áreas de ginecologia e obstetrícia, mas as regras, principalmente para os serviços de emergência, mudaram nesta semana. A unidade já chegou a um limite de 150% de ocupação de leitos de recém-nascidos. E a situação ficou mais grave em relação ao atendimento neonatal. Isso acarreta uma superlotação em nossas unidades neonatais, certo? O que culminou num surto de infecção, um quadro diarreico de nossos bebês internados nas unidades de terapia intensiva e de médio risco. E devido a esse surto de infecção, a gente teve que tomar algumas medidas um pouco mais enérgicas no sentido de solucionar essa questão e essa problemática que já é crônica e de longa data. Novas medidas foram tomadas em relação à regulação. A maternidade vai atender, na emergência, apenas grávidas com idade gestacional acima de 37 semanas ou abaixo de 20 semanas. Nestes 2 casos, não há risco de nascimento de bebês prematuros que dependam das UTIs neonatais.
Até que o problema seja solucionado, as mães não vão ficar sem atendimento em Fortaleza. A opção é procurar as unidades dos Gonzaguinhas, o Hospital Geral de Fortaleza, o HGF, e o Hospital Geral César Caus, que fica no centro da capital. O chefe da divisão da gestão do cuidado explicou que a ideia é regularizar o atendimento da maternidade-escola assim que possível. Nosso intuito é desafogar nossas unidades neonatais e dessa forma voltar a prestar o serviço que a gente já presta com excelência à nossa população. A Polícia Federal desarticulou um esquema de fraude no pagamento do auxílio emergencial em Oroz, no centro-sul aqui do estado. Ana Flávia Bezerra, de volta aqui ao nosso telão, tem mesmo famílias envolvidas nessa fraude, não é isso? Ô, Ana Flávia? É isso, viu, Alexandre? Famílias inteiras aí, pessoas, membros, né, desta operação Oroz, deflagrada pela Polícia Federal. Um dos objetivos é esse, é desarticular esse grupo criminoso que vinha agindo e, claro, pôr um fim, né, nesse esquema envolvendo aí o pagamento do auxílio emergencial aqui no Ceará. E hoje, quinta-feira, foram cumpridos aí cerca de 4 mandados de busca e apreensão por 18 policiais federais em residências de pessoas envolvidas neste esquema. Mandados aí que apreenderam computadores, documentos, celulares e também notebooks, todo um material que deve ajudar aí a polícia a constituir o inquérito policial. Essas investigações elas tiveram início em 2020, período que coincide inclusive com o início da pandemia. E claro, o maior prejudicado, quem ficou no prejuízo com toda essa situação foram as pessoas que deveriam receber o pagamento. Acompanhar agora do delegado Robson Alexandrino, que tem mais detalhes a respeito desta operação. A investigação teve início no ano de 2020, através de um inquérito policial na delegacia da Polícia Federal em Juazeiro do Norte, e levantou a participação de 9 pessoas em desvios do programa Auxílio Emergencial. Esse desvio consistia na criação de contas fantasmas, eles abriam benefícios do auxílio emergencial com dados fraudulentos e abriam contas em bancos digitais. A partir dessas contas emitiam boletos a débito, debitando das contas do auxílio emergencial. A polícia capturou 4 pessoas suspeitas de envolvimento em um assalto a uma joalheria no bairro Maraponga, aqui em Fortaleza. Antônio Mateus de Souza e Keiliane de Castro foram presos logo após o assalto. A dupla foi interceptada pela polícia e recuperou joias, relógios e aparelhos celulares. Depois da prisão do casal, os agentes descobriram que eles não agiram sozinhos. A arma utilizada para assaltar havia sido emprestada. Foi aí que 2 outras pessoas também foram presas. Darlan Moura Amaro e Rafael Vitor Silva de Souza também foram levados para a delegacia. Ele estava numa motocicleta. Através da abordagem, foi localizado com o casal um revólver calibre 38 e vários relógios e diversos brincos e joias. Tiveram apoio de mais outras 2 pessoas que, diante das informações, fomos até a residência dessas 2 pessoas e lá foi encontrado um carregador de pistola 380. E o humorista Bolachinha foi uma das vítimas de um acidente de trânsito registrado no fim da tarde de hoje no Bom Jardim, em Fortaleza. Amanda Abdala. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Londrina e Barra Vermelha, do bairro Granja, Lisboa. Segundo os moradores, o carro avançou a preferencial e colidiu com um ônibus que faz a linha Conjunto Ceará-Siqueira. No carro estavam 2 homens, o Bolachinha e o irmão. O humorista que dirigia o veículo teve ferimentos leves e foi levado rapidamente ao hospital. Já o irmão dele, que ficou preso às ferragens, precisou de auxílio para ser retirado do carro. Você sabia que na hora das compras você pode estar comprando produtos que não são o que parecem ser? Leite em pó que não é 100% leite. Tem requeijão misturado com amido, a famosa maisena. Suco de fruta que não é de fruta, já pensou? Pois é. Nos últimos tempos, as prateleiras dos supermercados foram tomadas por versões mais baratas de produtos conhecidos. O Procon está de olho porque as embalagens são muito parecidas. É até difícil, na pressa do dia a dia, diferenciar alguns produtos. Mas é importante que isso seja feito da maneira correta. Sabe por quê? Porque o produto pode ter a mesma embalagem, as mesmas cores, mas pode ser diferente do outro. Verdade. Por exemplo, estes 2 pacotes de leite. Um
é leite em pó. O outro é composto lácteo. Sabe o que é? O leite integral, ele é um leite natural da vaca que passa por um processo de desidratação na indústria para deixar ele sem a água, logicamente, e por conta desse processo ele fica só o pó, certo? Já o composto lácteo, ele é a mistura do leite, geralmente 51%, mais algumas substâncias lácteas, como, por exemplo, o soro do leite, o próprio creme de leite também, e algumas substâncias não lácteas, como, por exemplo, o aditivo, o corante. O que muita gente não sabe é que, neste caso, existe sim uma diferença. O leite em pó, por exemplo, ele não pode ter nenhum outro composto adicionado à sua fórmula. Já para um produto ser colocado à venda como composto lácteo, ele precisa cumprir uma série de requisitos. Só que, na prática, boa parte da clientela não sabe diferenciar. Este nutricionista explica que isso acontece com vários produtos alimentícios vendidos facilmente nos supermercados. O requeijão, por exemplo, existe o cremoso e o produzido à base de amido. Quando tem essa palavra cremoso, é porque ela tem o creme de leite no seu ingrediente, certo? Já o requeijão com amido é porque eles trocam, na indústria, eles trocam o queijo da sua composição pelo amido. E esse amido, ele é um ingrediente bem mais barato e bem menos nutritivo do que o queijo. Outro ingrediente também que eles colocam muito é a gordura vegetal. Não sei se você já olhou, né? Essa gordura vegetal é outro ingrediente que é bem menos nutritivo e mais barato também. A diretora do Procon Fortaleza explica que esta descrição precisa estar visível para o consumidor, até porque a maioria dos clientes atenta apenas para o valor. Os detalhes da tabela nutricional passam despercebidos. O ideal é que o consumidor ele obtenha toda a informação daquele produto. Então, a gente tem que ter o hábito, começar a ter esse hábito de ler a rotulagem do produto para ver realmente o que é que está vindo naquela, né, que substância está vindo naqueles produtos que a gente está consumindo. A multa para quem descumpre essas determinações pode chegar a 15 milhões de reais. Os canais de comunicação do Procon Fortaleza hoje tanto atendem de forma presencial como também no formato virtual. Ambos precisam ser acessados à página do portal da Prefeitura de Fortaleza, no site fortaleza.ce.gov.br, na aba Defesa do Consumidor. E lá ele pode agendar tanto o atendimento presencial, como abrir diretamente a denúncia com relação a essa situação. É uma forma que a indústria está encontrando de baratear, né, de não repassar tantos custos ao cliente, ao consumidor, mas não está certo à medida em que isso não é avisado. E é importante que as pessoas prestem atenção, porque a gente mostrou aí na reportagem só o caso do requeijão e do leite em pó. Mas tem creme de leite, tem leite condensado, tem uma série de outros produtos, principalmente os derivados do leite, que andam colocando aí um monte de coisinha no meio para aumentar o volume e diminuir o preço. Por isso, sempre olhar os rótulos, sempre. Perde um pouquinho mais de tempo no supermercado, mas vale a pena. Jornal da Cidade de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, nesse mesmo horário, viu? A gente encerra esta edição com imagens do bairro Cocó, na nossa capital. Assista agora ao Jornal da Record, às 6h30. Você fica com o Balanço Geral amanhã. Tem o Miguel Anderson Costa, a Luciana Ribeiro, cheios de informação do nosso estado, bem cedinho. Você não pode perder. Para você, uma excelente noite. Até amanhã. Tchau, tchau.